Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Cláudio Barbedo. Nós vamos falar nesse vídeo sobre taxa de juros. Suponha que uma empresa resolva fazer um investimento e necessite de capital hoje para pagar ao final de 2 anos. Suponha ainda que você seja convidado a participar da capitalização desta empresa. Como há a possibilidade da empresa não honrar o pagamento e, além disso, você está deixando de gastar neste momento esta quantia para emprestar para a empresa, parece justo que o montante final da dívida seja maior que o capital inicial emprestado. Taxa de juros é o preço que se deve pagar pela utilização de uma unidade monetária de capital alheio durante certo período de tempo. A partir desse exemplo, definimos taxa de juros como a razão entre juros e o capital, expresso em porcentagem e referida a um determinado prazo. Conforme nós podemos acompanhar nessa fórmula, o I, que vem do inglês interest rate, que é a representação de taxa de juros, é dado por juros sobre capital. Guardem essa fórmula que a gente vai utilizar mais à frente nos nossos exercícios. Os prazos mais comuns a que se referem a taxa de juros podem ser ao dia, cuja abreviação é AD, ao mês, cuja abreviação é AM, e aí por aí vai, tá? Ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre, ao ano e, por fim, ao período, cuja abreviação é AP. O ao período se refere a um período genérico qualquer, em que a operação pode ser realizada. Fiquem atentos a essas abreviações, porque nós usaremos bastante a partir de agora. Por exemplo, suponha que o investidor aplicou R$ 2.500 em um CDB e resgatou, um ano após a aplicação, R$ 2.750. Os juros podem ser obtidos fazendo-se. A fórmula que a gente vai aplicar agora é a fórmula de montante igual a capital mais juros. Nessa operação, capital é 2.500 e montante 2.750. Logo, 2.750 é igual a 2.500 mais juros. Juros, portanto, é 2.750 menos 2.500, que perfaz o total de R$ 250. Para calcularmos a taxa de juros, voltamos à fórmula anterior e definimos como juros sobre capital. Juros 250, capital 2.500, ou seja, 0,10. Eu vou agora transformar em percentual, multiplicando por 100%, isso significa 10% ao ano. A taxa de juros aqui fica expressa ao ano, pois o período de aplicação foi de 1 ano. Notem, pelo exemplo, que há uma distinção clara entre juro e taxa de juro. Juro é o preço em unidades monetárias pela utilização do capital de terceiros durante um certo período de tempo, ou seja, é uma informação em reais, dólares, euros. Taxa de juro é o preço em percentual pela utilização de capital de terceiros durante certo período de tempo. Nesse quadrinho, a gente tem uma ideia bem interessante sobre a diferença entre juros e taxa de juros. Enquanto os juros é uma medida absoluta, a taxa de juros é uma medida relativa, em percentual. Enquanto os juros são expressos em unidades monetárias, reais, dólares, a taxa de juros refere-se a um período, ao dia, ao mês. E, por fim, enquanto os juros têm como exemplo uma unidade monetária direta, R$ 100, a taxa de juros tem como exemplo uma unidade relativa 2% ao ano, vinculado a um tempo. Suponha agora que eu necessite de um empréstimo hoje no valor de R$ 5.000 para pagar em 4 meses. Suponha ainda que a taxa do banco seja de 2% ao mês, juros simples. Qual o valor a ser pago? Bom, nós temos pelas fórmulas anteriores que montante é capital mais juros, ou seja, montante é capital vezes 1 mais IN. O que eu tenho de informação aqui é que o capital inicial é 5.000, o I 2% ou 0,02 e o N, o período, 4 meses. Reparem no exercício, I e N devem estar sempre expressos na mesma unidade de tempo. Desenvolvendo, nós temos que montante é igual a 5.000 vezes
1 mais 0,02 vezes 4, ou montante é igual a 5.000 vezes o 0,08, que faz um total de 5.400. Podemos resumir o que se passou durante o período através da tabela abaixo. No instante t igual a 0, o montante é 5.000. No instante t igual a 1 mês, eu tenho os juros, 2% incidindo sobre o montante, 100, e o montante final, 5.000 mais o 100 dos juros, 5.100. No instante t igual a 2 meses, eu tenho os juros incidindo sobre o montante inicial, afinal de contas é juros simples, ou seja, o mesmo 100 do cálculo anterior, e dessa vez o montante será 5.100 mais 100, 5.200. Nos instantes 3 e 4, eu tenho a mesma estrutura. A taxa de juros incidindo sobre o montante inicial, o que faz os juros de 100, e o montante que chega a 5.300 e 5.400, respectivamente. A representação mais interessante disso é a gente perceber que a mesma unidade de tempo perfaz a mesma quantia financeira de juros. O que isso significa? Isso significa que a representação gráfica dos juros simples é uma representação linear. É isso, pessoal. O objetivo desse vídeo foi explicar o conceito de taxa de juros e resolver exercícios envolvendo o regime de capitalização simples. Tenho certeza que vocês já avançaram bastante no conteúdo. A gente se vê nos próximos vídeos. Olá, pessoal. Novamente com vocês, dessa vez para a gente discutir conceitos relacionados à taxa real e taxa aparente. Vamos pegar o mesmo exemplo que identificamos no módulo anterior, no qual o montante final devolvido pela empresa era maior do que o capital inicial emprestado. Essa diferença também pode ser justificada pela inflação. Ainda que estejamos convivendo com um ambiente de baixa inflação, R$1.000 daqui a um ano será insuficiente para comprar a mesma quantidade de bens que compramos hoje com esse valor. A inflação é o termo usado para designar alta geral de preços em uma economia. O seu oposto, deflação, seria uma queda geral de preços. Com isso, percebemos que a inflação altera o valor do dinheiro no tempo, exatamente como fazem os juros. Quando aplicamos um determinado capital, o montante recebido ao final da operação não tem o mesmo poder de compra que teria no início da operação, porque foi corroído pela inflação. Dessa forma, a taxa de juros que recebemos na aplicação é uma taxa aparente, pois ela não leva em consideração as perdas ocasionadas pela inflação. Se o efeito da inflação for descontado dessa taxa aparente, aí obtemos a taxa real. Aprendemos, então, duas novas definições. A taxa aparente é a taxa contratada em uma operação financeira, por vezes chamadas de taxa nominal. A taxa real é a taxa obtida ao se descontar da taxa aparente o efeito da inflação. Representa o verdadeiro ganho na operação. Nesse quadro, nós temos uma comparação bem interessante sobre taxa real e taxa aparente e as suas diferenças. A taxa real é a taxa que representa o ganho efetivo. A taxa aparente é o ganho nominal. A taxa real ela é obtida descontando-se o efeito da inflação. Na taxa aparente, ela possui embutida em si a própria inflação. Tem uma relação matemática muito importante que a gente vai utilizar nos nossos exercícios, que é a relação entre taxa aparente, taxa de inflação e taxa real. O fator da taxa aparente, ou seja, 1 mais I da taxa aparente, é igual ao fator da inflação vezes o fator da taxa real. Por exemplo, suponha que a taxa de juros oferecida por uma aplicação financeira tenha sido de 6% ao ano. Nesse período, a inflação acumulada foi de 3% ao ano. Podemos calcular a taxa real. 1 mais a taxa aparente, ou seja, 1 mais 0,06, é igual a 1 mais a taxa de inflação, 0,03, vezes 1 mais a taxa real. Dessa forma, a taxa real é 1 mais 0,06 sobre 1 mais 0,03, que é igual a 1,029.
A taxa real, portanto, é 0,029 ou 2,9% ao ano. Reparem que no exemplo, as três taxas são efetivas, expressas no mesmo período. Em outras palavras, se estamos falando de um período de um ano, as três taxas devem ser taxas efetivas anuais. Portanto, antes de usarmos a fórmula, devemos converter as taxas para as mesmas unidades de tempo. Outro exemplo. Suponha que você tenha verificado que nos últimos 10 anos o salário mínimo tem aumentado em 100%. Considere ainda que a inflação acumulada neste período foi de 75%. Qual é a taxa real de aumento do salário mínimo? Bom, nós temos pela nossa fórmula anterior que 1 mais a taxa aparente, ou seja, 1 mais 100%, é igual a 1 mais a taxa de inflação, 1 mais 75%, vezes 1 mais a taxa real. Dessa forma, 1 mais a taxa real é igual a 1 mais 100%, ou 1 mais 1, dividido por 1 mais 75%, ou 1 mais 0,75. Isso é igual a 1,143. Dessa forma, a taxa real é dada por 0,143 ou 14,3% ao período. É isso, pessoal. Tenho certeza que, a partir de agora, nossos conceitos de taxa real e taxa aparente vão estar bem definidos na cabeça de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal. Dessa vez nós vamos discutir qual o desconto que você teria pela antecipação de pagamento de uma dívida que só iria vencer em um ano. Vamos entrar no conceito de desconto racional composto, ou por dentro, que é o desconto utilizado nas operações de descapitalização. Esse tipo de desconto é o mais utilizado, pois normalmente as operações de capitalização são efetuadas sobre o regime composto. A noção de desconto racional composto é importante em várias situações do nosso dia a dia. Como dito anteriormente, quando você quer antecipar um pagamento, quando você quer antecipar um recebimento e quando você precisa conhecer o desconto referente à compra de um produto à vista versus a possibilidade de pagamento parcelado. O objetivo do conhecimento dessa parte da matemática financeira é garantir que uma negociação de antecipação de direitos não favoreça uma parte em detrimento de outra. Além disso, permite compreender melhor o custo de continuar em um empréstimo e, dessa forma, comparar com alternativas de investimento no presente. Sabemos do nosso estudo de capitalização composta que valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais taxa de juros elevado ao período. Dessa forma, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Como vimos que o desconto é sempre dado pela diferença entre valor nominal ou valor futuro e valor atual ou valor presente, temos que desconto racional composto é VF menos VP. Como a nossa representação de VP também pode se dar em função de VF, nós temos que desconto racional composto é igual a VF menos VF sobre 1 mais taxa de juros elevado ao período. O desconto, então, pode ser entendido como a diferença entre o valor de resgate de um título ou uma dívida e o seu valor presente na data da operação. Exemplo, suponha que você tem uma dívida no valor de R$5.000 que vence em 2 anos. Você recebe hoje uma quantia referente a uma indenização trabalhista e resolve antecipar o pagamento desta dívida. Dado que a taxa do empréstimo é de 5% ao ano, calcule o valor do desconto pela antecipação do pagamento. Aqui nos remetemos à fórmula anterior, desconto racional composto é igual a VF menos VF sobre 1 mais a taxa de juros elevado ao período. O valor futuro é dado no enunciado como 5.000, a taxa de juros é dado por 5% ou 0,05 e o período 2 anos. Dessa forma, nós temos que o desconto é 5.000 menos 5.000 sobre 1 mais 0,05 elevado a 2, ou 5.000 menos 4.535,15. Dessa forma, o desconto racional concedido pela antecipação do pagamento em 2 anos é de R$ 464,87.
R$2,85. Outro exemplo. Suponha agora que, pelas regras aprovadas recentemente, você verifique que pode se aposentar em 5 anos e, ainda que a sua estimativa de saldo do FGTS seja de R$100 mil na data da aposentadoria. Qual seria o desconto caso você resolvesse antecipar o recebimento dessa quantia, supondo que a taxa de desconto do banco é de 8% ao ano? Voltando à nossa fórmula de desconto, VF menos VF sobre 1 mais taxa de juros elevado ao período. O valor futuro aqui é 100 mil, a taxa de juros 8% ou 0,08 e o período 5 anos. Ou seja, 100 mil menos 100 mil sobre 1 mais 0,08 elevado a 5 ou 100 mil menos 68 mil e 58,32. Significa que o valor do desconto é de 31.941,68. Ficamos por aqui, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Olá, pessoal. Professor Cláudio Barbedo de novo com vocês. Neste módulo, vamos aprender a comparar valores monetários em diferentes instantes de tempo, ou mesmo comparar diferentes fluxos de caixa, procedimento fundamental para uma boa gestão financeira. Transformar fluxos de caixa em equivalentes financeiros, considerando o valor do dinheiro no tempo, permite analisar e comparar empréstimos, investimentos com capital próprio, investimentos com tomada de empréstimo e preços de ativos financeiros. Vamos começar definindo o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o movimento de recursos da empresa, ou seja, montantes de recursos gastos e recebidos por uma empresa durante um período de tempo. Refere-se a entradas e saídas no passado. Agora, vamos tentar entender o conceito de equivalência de forma bem prática. Por exemplo, se você pudesse escolher receber R$1.000 agora ou 2 pagamentos de R$600, um daqui a 6 meses e outro em 1 ano, o que iria preferir? Vimos anteriormente que isso depende da taxa de juros ao qual você tem acesso. Empresas tomam decisões como essa todo o momento, das mais variadas formas. Vamos analisar essa questão considerando peculiaridades do mercado brasileiro. Quando um lojista faz uma venda no cartão de crédito, ele costuma receber 1 mês depois, ou em D+30, como esse arranjo é conhecido. Enquanto que no resto do mundo é comum que o lojista receba em apenas 2 dias, modelo D+2. No final de 2016, o governo brasileiro propôs aplicar a mesma regra usada no resto do mundo, mas nem todos os lojistas acharam isso uma boa ideia e a proposta não foi adiante. Por quê? Receber em apenas 2 dias não é melhor do que em 30 dias? Após estudar esse módulo, saberemos que a resposta é não necessariamente. Na prática, isso depende do quanto o lojista vai receber, ou seja, das taxas que os bancos vão cobrar para operacionalizar a venda do cartão de crédito em D+2 ou D+30. Se há pagamentos em diferentes instantes do tempo, há taxa de juros embutidas, mesmo que isso não seja explícito. Preste sempre atenção a taxas de juros escondidas dentro de outras taxas. Vamos comparar 2 fluxos de caixa. Por exemplo, em 2019 eu tenho um fluxo de 550, em 2020, 1.210. Taxa de juros 10% ao ano. No segundo fluxo de caixa, eu tenho uma saída em 2018 de 500 e uma entrada em 2020 de 2.420. Taxa de juros 10% ao ano. Vamos adotar como estratégia trazer todas as entradas e saídas de caixa para 2018. Dessa forma, temos os seguintes valores presentes dos 2 fluxos. O valor presente do fluxo de caixa 1 é o 550, recebido em 2019, trazido a 1 mais 10%. E o 1.210, recebido em 2020, trazido por 1 mais 10% ao quadrado. Por quê? Porque eu estou trazendo para 2 anos atrás. Isso dá um total de 1.500. O valor presente do fluxo de caixa 2 é o menos 500, que já está no meu momento zero, no meu momento inicial de avaliação, que é o 2018, mais o 2.420, trazido a valor presente em 2 períodos.
ou seja, 1 mais 10% ao quadrado. Esse total também é 1.500. Como o valor presente dos dois fluxos de caixa são iguais, dizemos que são equivalentes. Vamos agora calcular o valor dessas entradas e saídas de caixa em 2020. Nesse caso, nós teríamos o valor futuro do fluxo de caixa 1. E o que seria isso? O 550 de 2019 capitalizado para 2020, ou seja, vezes 1 mais 10%, mais o valor de 2020, 1.210. Isso dá um total de 1.815. E o valor futuro do fluxo de caixa 2 é o menos 500 capitalizado até 2020, ou seja, durante 2 anos, vezes 1 mais 10% ao quadrado, mais o valor de 2020, 2.420. Isso também dá 1.815. O que isso significa? Que a equivalência vale para qualquer data focal escolhida. Com isso, ficamos indiferentes ao primeiro ou segundo fluxo. É isso, pessoal. Chegamos ao final. Aproveitem para revisar nossas fórmulas e, principalmente, aplicar tudo que vimos aqui no dia a dia de vocês. Um abraço e até a próxima.